Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Sou o pastor Jorge da Igreja Pentecostal Templo de Louvor, você está em nosso canal Psicanálise Cristocêntrica, amém? Querida, satisfação imensa poder estar mais uma vez aqui trazendo a meditação da Palavra de Deus. Vamos fazer a nossa oração? Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, obrigado por esta oportunidade. Toma nas tuas mãos teus filhos, cada inscrito deste canal e aqueles que vão se inscrever também, meu Deus, que o Senhor derrame da tua bênção, da tua graça sobre as suas vidas, dando-lhe a direção, orientação em tudo que forem realizar, em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Que Deus possa cada dia derramar da graça dele sobre as vossas vidas, em nome do Senhor. Amado, nesse caminhar de batalha espiritual, nós temos que entender que o meu assunto, muitas das vezes, praticamente 90% do que eu estou falando com vocês aqui, não tem nada a ver de nós querermos sair aí dando murro em demônio, chutando o pau da barraca, acusando o diabo, né? Acusando o diabo acima de tudo. Não, querido. Antes de nós entrarmos no campo de batalha espiritual, nós precisamos olhar para dentro de nós. Precisamos entender que nós, primeiramente, precisamos ser tratados. Isso é de suma importância. É preciso entender isso aí. Tá bom? Então, por esse motivo que nós não abordamos a questão da macumba, do saravá, aquelas coiseiras todas, né? Vamos falar esse assunto? Sim, no decorrer da administração nós podemos falar. Mas o maior prioridade é você entender, é nós entendermos que no campo de batalha espiritual precisamos aprender a lidar conosco, com nós mesmos, para que espíritos malignos não venham se apoderar da nossa vida e às vezes acharmos que é Deus que está nos usando. O inimigo, ele é astuto, como eu já falei. Mas não se esqueça, deixa seu like, se inscreva, compartilhe, amado. Tá bom? Faça parte da nossa família aí. Põe seu dedinho santo, seu dedinho ungido aí em nome de Jesus. E se inscreva neste canal. Faça seu comentário, dá o seu like aí, que isso aí nos ajuda em nome de Jesus. E no cantinho da tela tem o nosso QR Code aí do nosso Instagram, Terapiando no Caminho. Vai lá, dá uma olhada nas nossas postagens, compartilhará em nome de Jesus. Tem mensagens maravilhosas ali para a glória de Deus. Vamos então, amados, fazer uma leitura no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 22 e 23, que nos fala assim: os olhos são a lâmpada do corpo. Perdão, irmão. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas são. Olha que palavra o Senhor Jesus traz aí para os discípulos e para a multidão que estava em sua volta ali, querendo ouvir a palavra de Deus. Ele está dizendo que os olhos são a janela da alma. Já é um outro fator primordial que precisamos entender no caminhar de batalha espiritual. Você que está no caminhar da batalha espiritual todos os dias, você que está no campo de batalha espiritual, é necessário entender isso aí. Por que é necessário entender? Quando fala dos olhos, tudo que você vê, você observa, tudo que você vê, você absorve para dentro de você. Então você tem que entender que o que você absorve, isso pode lhe fazer bem ou lhe fazer mal. E o diabo, ele é astuto. Percebe-se que quando ele chegou perto de Eva, ele apenas mostrou o fruto. E Eva viu, e diz o texto que o fruto era lindo, desejável para se comer. Então, muitas das vezes, os olhos se tornam porta de entrada para espíritos malignos. E eram as áreas que precisamos entender. Os bons olhos simbolizam coisas positivas e os maus olhos, coisas negativas. Uma visão totalmente negativa de tudo. A pessoa, nada que ela vê, ela percebe uma ação soberana de Deus. Perdona, mas nos perdoa aí. Tá? Disse Jesus, se os seus olhos, os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso.
se os olhos forem bons. Então, se eu aplico os meus olhos, muitas das vezes, a assistir filmes que vai me prejudicar, que vai alimentar em mim o desejo de fazer coisas erradas, então eu estou absorvendo aquelas imagens negativas daqueles filmes dentro de mim. Eu estou alimentando aquilo. Então eu estou alimentando vícios que não é procedente de mim. Ninguém nasceu fumando. Ninguém nasceu com cachaça na boca. Ninguém nasceu assistindo filme pornô. Ninguém nasceu se envolvendo com ocultismo. Mas os nossos olhos absorvem coisas que aparentemente parecem ser boas e nós trazemos para dentro de nós. Então, quando Jesus fala sobre a questão dos olhos bons, ele quer dizer que os olhos são apenas, vamos dizer, nós vemos apenas aquilo que está em nossa frente. No entanto, também a pessoa ela não consegue perceber. Diz assim, ó, os olhos que não apenas veem o bem, mas também tem a capacidade de ver aquilo que é mal. Então você consegue filtrar dentro de você. Quando você dá ênfase às coisas erradas, você observa, você participa, querido, se torna perigoso. Então você passa a ter percepção do mundo físico e do mundo espiritual. Vamos fazer um exemplo aqui. Deixa eu pegar um cartãozinho aqui. Marta vai ter uma reunião terapêutica, um estudo de terapia com as mulheres. Tem um cartãozinho aqui. Um cartãozinho bonitinho, né? Deixa eu focar aqui, focar ver, aí focou. Então, um cartãozinho bonitinho na terapia que ela vai ter com as mulheres. Mulher única, mulher escolhida, mulher preciosa aos olhos de Deus. Essa mulher é você. Tá, então é um cartão lindo, chama atenção, a menina com a Bíblia na mão, e ela vai apresentar no dia do evento das mulheres. Então isso aqui me traz uma sensação de coisa boa, maravilhosa, né? Mas e se de repente eu começo a ver coisas que vai alimentar em mim o desejo do prazer, trazer em mim coisas que vai despertar a satisfação de coisas proibidas, desejos proibidos. Isso, ao olhar, isso vai me prejudicar. Então, os meus olhos precisam ser bons. E se eu olhar para uma pessoa com os olhos maldosos para esta pessoa, né? Desejar o mal. Hoje, praticamente, o mundo ele é pego naquilo que vê. A gente percebe grande marketing, né? De propaganda. Você está andando aí na estrada aí, fazendo viagem, ou às vezes você está assistindo um filme, às vezes você está assistindo aí um programa que lhe chama a atenção, e de repente a pessoa vai fazer a apresentação de um sofá, e de repente do lado tem uma mulher nua. Você fala assim, ó, mas o que tem a ver, né? O que tem a ver? Vai fazer a apresentação de um creme, tem um homem pelado. Por quê? A pessoa não quer saber de creme, mas ao ver uma pessoa nua, vai lhe chamar a atenção e, obviamente, vai chamar a atenção daquele produto que a pessoa está vendendo ali. Então é a forma da pegadinha do malandro. E a mente vai absorvendo essas coisas. Ah, eu não quero me envolver, com tarô, não quero me envolver com essas coisas de bruxaria. Mas os filmes de bruxaria, os desenhos animados, né, de bruxaria, atrai as crianças para si. Então as criancinhas passam a envolver com bruxaria porque a mídia, né, dá ensinamento que a bruxaria é bom. Aí vem aqueles monte de coisinha, aquelas bolinhas saindo, aqueles animalzinhos saindo, aqueles caldeirãozinhos que chama a atenção. Então os olhos da criança, né, absorvem aquela magia para dentro dela, e ela passa a acreditar que a bruxaria, que o ocultismo, o satanismo, né, umbanda, candomblé, essas coisas que muitas das vezes não é de Deus, eles acreditam que faz parte de Deus. Eles querem aplicar para a sua vida porque eles trabalham com o sentido da visão. Eles trabalham com a visão, que é o que o diabo disse para Jesus.
Mostrou todo o reino do mundo e a glória dele. E disse, tudo isso eu te darei, se você prostrando-se me adorar. Então, quantas pessoas o diabo mostra coisas que lhe atraem, coisas que lhe trazem desejo. E simplesmente o diabo diz a essas pessoas, literalmente ou de uma maneira inconsciente, eu ofereço a vocês tudo o que vocês querem. É só vocês me prostrar. É só vocês renunciar a essa fé que vocês têm em Cristo. É só vocês renunciar a essa fé que vocês têm em Deus. E eu dou o reino do mundo e a glória para vocês. Quantas pessoas fizeram pacto com Satanás? Quantas pessoas criaram elo de ligação com os demônios para ser famoso, ser rico? Porque o desejo do prazer de ter. Então começa a ver e absorver. Ah, o fulano tem um carro melhor, o fulano tem uma casa melhor, né? O fulano tem um status melhor do que o meu. Então vai fazendo coisas erradas, porque a visão ela pode nos levar para o lado negativo ou lado positivo. Então a forma que eu visualizo as coisas e absorvo para dentro de mim pode criar algo bom ou pode criar trevas. Muitas das vezes as trevas que é em mim são trevas terríveis. Eu posso ser um cara, andar bem arrumadinho, tudo, mas dentro de mim existe uma trevas terríveis, terrível, terrível, terrível. Então, é o que Deus falou para Samuel. Samuel, você olha a aparência do homem. Eu olho o interior do coração do homem. Então, querido, nós temos que tomar cuidado com os nossos olhos. Você está vendo filme pornô? Você está assistindo bruxaria, coisas que não vai te edificar? Aonde você está percorrendo os teus olhos? Está lhe trazendo edificação? Se está desejando aquilo que não é teu? Então Satanás sabe, e ele te conhece, ele me conhece. Então ele vai agir de forma que muitas das vezes nós venhamos cair no campo de batalha espiritual. Aí não adianta querer expulsar todo mundo. Nós temos que olhar para dentro de nós. Vamos fazer a oração? Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nos livra do laço das setas de Satanás, que os nossos olhos, meu Deus, venham ser totalmente para Ti, que nós possamos, ó Deus, contemplar o que é de bom nas pessoas, o que é de melhor, Pai, criado neste mundo, que nós possamos ler a Tua palavra, meditar. Eu sei que veremos coisas terríveis, coisas que muitas das vezes não vai agradar ao Senhor, claro, porque graças a Deus o Senhor nos deu visão, mas que nós possamos filtrar aquilo que é bom, aquilo que foi edificar a nossa vida espiritual, Senhor. Livra-nos, ó Pai, das trevas que muitas vezes querem entrar em nós, ó Deus, pelos nossos olhos, mas que nós possamos ter uma vida de comunhão na Tua presença, em nome de Jesus. Amém, querido? Amado, não se esqueça, vai no cantinho da tela, tá bom? Tem um QR Code no nosso Instagram ali, Terapiando no Caminho. Vai lá participar e também dá um like, se inscreva nesse canal, querido, faça parte da nossa família, tá? Deixa Deus te usar aí em nome de Jesus. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus.